Romanos, capítulo de número 2. Romanos, capítulo de número 2. Nós vamos meditar nessa manhã do versículo 1 até o capítulo 3, versículo 20. Abra então a sua Bíblia, Romanos, capítulo 2, versículo 1 até o capítulo 3, versículo 20. Então, praticamente são quase 2 capítulos que nós meditaremos nessa manhã. Acompanhe conosco a leitura, mantenha-se atento ao nosso momento de estudo nessa manhã. Romanos, capítulo de número 2. Carta de Paulo aos Romanos é o nosso tema de estudo esses dias, do capítulo 2, versículo 1 até o capítulo 3, versículo 20. Eu quero convidá-lo a acompanhar conosco. Vamos ler? Eu vou ler o texto, você acompanha na sua Bíblia, a partir do versículo 1 no capítulo 2. Portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas a quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Mas, segundo a sua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento a vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade, mas ira e indignação aos facciosos que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego. Porque para com Deus não há acepção de pessoas, pois todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão, e todos os que com lei pecaram, mediante a lei serão julgados. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Quando, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada em seu coração e testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos mutuamente, acusando-se ou defendendo-se, no dia em que Deus, por meio de Cristo, julgar todos os segredos dos homens de conformidade com o meu evangelho. Se, porém, tu que tens por sobrenome judeu e repousas na lei e te glorias em Deus, que conheces a sua vontade e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído na lei, que estás persuadido de que as guias de cego, luz dos que se encontram em trevas, instrutor de ignorantes, mestre de crianças, tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade, tu, pois, que ensinas a outrem, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas, dizes que não se deve cometer adultério, e o cometes, abominas os ídolos e lhes roubas os templos, tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Pois, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Porque a circuncisão tem valor se praticares a lei. Se és, porém, transgressor da lei,
a tua circuncisão já se tornou incircuncisão. Se, pois, a incircuncisão observa os preceitos da lei, não será ela, porventura, considerada como circuncisão? E se aquele que é incircunciso por natureza cumpre a lei, certamente ele te julgará a ti, que não obstante a letra e a circuncisão, és transgressor da lei. Porque não é judeus quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é somente na carne. Porque judeu é aquele que é interiormente, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, cujo louvor procede dos homens, mas de Deus. Capítulo 3. Qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muita, sob muitos aspectos. Principalmente porque os judeus foram confiados os oráculos de Deus. E daí, se alguns não creram, a incredulidade deles virá desfazer a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem, segundo está escrito, para seres justificado nas suas palavras e venhas a vencer quando fores julgado. Mas se a nossa injustiça traz a lume a justiça de Deus, que diferença? Ou que diremos? Porventura, será Deus injusto por aplicar a sua ira? Falo como homem, certo que não. Do contrário, como julgará Deus o mundo? E se por causa da minha mentira fica em relevo a verdade de Deus para a sua glória, por que sou eu ainda condenado como pecador? E por que não dizemos, como alguns caluniosamente afirmam que o fazemos, pratiquemos males para que nos venham bens? A condenação destes é justa. Que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há um sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem de engano, veneno de víbora está nos seus lábios, a boca deles a tem cheia de maldição e de amargura, são os seus pés velozes para derramar sangue, nos seus caminhos há destruição e miséria, e desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Ora, sabemos que tudo que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. É um texto bastante longo, muitos versículos. Eu espero que nós consigamos, pelo menos na sua totalidade, poder tirar algumas lições importantes para a nossa vida aqui nessa manhã. Eu quero convidar você a caminhar comigo. No nosso esboço você tem a revista em mãos, você deu uma estudada durante a semana, certamente isso facilita para você a compreensão nesse tempo presente agora. Então o nosso tema é a carta de Paulo aos Romanos, e hoje, olhando o justo juízo de Deus. A minha pergunta inicial está aí. O que é pecado? O que é pecado? Se você for perguntar para muita gente lá fora o que é pecado, talvez alguns vão dizer para você, pecado é roubar, pecado é matar, pecado é adulterar, pecado é ser corrupto, daí por diante. Então, algumas pessoas vão pensar no pecado dessa forma, ou nessa natureza. Então, muitas pessoas entendem que pecado é apenas aquilo que é externo. Como nós dissemos, o matar, roubar, mentir, adulterar, etc. Apenas as coisas externas, as nossas ações e atitudes é que são pecaminosas. Mas vamos ver o que diz o nosso breve catecismo?
No nosso breve catecismo, lá na perguntinha de número 14, a pergunta é a seguinte: o que é pecado? E a resposta, bem simples para qualquer criança entender, a resposta é que pecado é qualquer falta de conformidade com a lei de Deus ou qualquer transgressão desta lei. Pecado é qualquer falta de conformidade com a lei de Deus ou qualquer transgressão desta lei. O Catecismo Maior, ele dá uma resposta um pouquinho mais encorpada, mas também não muito diferente da que é dada no breve catecismo, e ela responde da seguinte forma, lá na pergunta 24, que é pecado? E o Catecismo Maior responde com a seguinte maneira: pecado é qualquer falta de conformidade com a lei de Deus ou a transgressão de qualquer lei por ele dada como regra à criatura racional. Então, nessa definição aqui do Catecismo Maior, quem peca são apenas os seres racionais. Os seres irracionais, os brutos, os animais, as plantas, todos os seres vivos, eles sofrem a influência do pecado, sofrem os males do pecado, mas eles não praticam o pecado diante de Deus porque não são seres racionais. Então, pecado é algo praticado pelos seres racionais, sendo qualquer falta de conformidade com a lei de Deus ou qualquer transgressão da lei de Deus dada por ele como regra para que nós possamos viver de maneira agradável a Deus. Então Deus nos deu regras em forma de princípios, em forma de preceitos, em forma de mandamentos, e Deus nos deu essas regras justamente para que nós pudéssemos, como seres humanos, ter orientação para vivermos segundo ou para a glória de Deus. E esses princípios estão revelados nas Escrituras. Você pode até abstrair ou perceber alguma lei natural de Deus dada na criação ou percebida na criação, mas as leis para a nossa conduta moral, as leis para a nossa conduta espiritual diante do Senhor, elas estão reveladas nas Escrituras. Então nós temos dois tipos de revelação que nós podemos compreender de uma forma mais clara. Primeiro, nós temos a revelação natural, que é aquela revelação que você tem de Deus a partir da criação, das coisas criadas, e você percebe que existe um Deus, esse Deus é inteligente, ele é todo sábio, ele é todo capaz, ele é cheio de conhecimento, ele é um Deus correto, ele é um Deus ordeiro. Então você tem um conhecimento acerca de Deus na criação. Mas esse conhecimento acerca de Deus, ele não nos é suficiente para conduzir a nossa vida moral em todos os seus detalhes. Ele também não nos é suficiente para nos conduzir ao conhecimento da nossa salvação. Nós podemos perceber pela revelação natural que nós não vivemos de acordo com ela. Nós não vivemos de acordo com esse Deus tremendo, mas nós não sabemos que existe um Salvador chamado Jesus, nós não sabemos que ele morreu na cruz por nós. Apenas observando a criação de Deus, não temos o conhecimento da revelação especial. Então, a segunda forma de revelação que Deus nos deu é a chamada revelação especial, que ela é dada na Escritura. E por último, e completando, fechando essa revelação, ela nos é dada na encarnação e no ministério do Senhor Jesus Cristo, culminando com a sua morte e ressurreição em nosso lugar, para nossa salvação. Então Deus nos deu regras em forma de princípios, mandamentos, preceitos, estão todos revelados na Escritura e são suficientes para conduzir o homem ao caminho de Deus, à vontade de Deus e à glória de Deus. Com a queda do homem, lá no início da história, a Bíblia nos ensina que todos morreram. Nós falamos disso aqui na semana passada, quando vimos lá o texto de Romanos, capítulo 5, por um só homem entrou o pecado no mundo, e por ele a morte. Portanto, todos pecaram, todos são passíveis de morte. Então, com a queda, todos nós morremos. Não apenas a morte física, mas a morte espiritual, principalmente, foi a primeira que aconteceu, depois é que vai acontecer a morte física, e por causa disso, todos nós experimentamos, então, as consequências do pecado. Nós sofremos, vivemos esse mundo cheio de distúrbios por causa e em consequência do próprio pecado. Paulo vai expor aqui, meus irmãos, a partir do capítulo 2, a incapacidade do ser humano de se relacionar perfeitamente com o Senhor.
vai mostrar justamente a doutrina da depravação humana, que todos nós estamos atingidos pelo pecado, todos nós fomos prejudicados pelo pecado, e por causa da morte espiritual que nos acomete, nós somos incapazes de um relacionamento perfeito com o Senhor. Um relacionamento que nos leve, de fato, a Deus, buscando como nosso Senhor, como nosso Salvador. A primeira proposição que a nossa lição traz nessa manhã é a afirmativa de que todos somos culpados. Todos somos culpados. E Paulo vai demonstrar isso aí no capítulo 2, no capítulo 3, mostrando que universalmente não há ninguém que não peque. Todos pecaram. Todos são passíveis de pecado. E Paulo então vai demonstrar aqui nesses 2 capítulos que o pecado precisa ser punido e que isso é uma questão de justiça. Deus é um Deus de amor? Sim, mas ele também é um Deus de justiça. Amor e justiça são atributos de Deus e eles caminham juntos. Deus não deixa de amar porque ele é justo e Deus não deixa de ser justo porque ele ama. Amor e justiça caminham juntos na pessoa e na divindade do ser de Deus. A primeira coisa que nós temos a colocar então aqui dentro dessa proposição de que todos são culpados é que o juízo de Deus é inevitável. Porque todos são culpados, porque Deus deu a sua vontade estabelecida lá no dia em que dela comer e certamente morrerás. A partir do momento que o homem pecou, o juízo de Deus tem que cumprir. Caso contrário, Deus estaria mentindo ou indo contra a sua própria natureza. A Bíblia vai dizer, meus irmãos, ou vai mostrar para nós que Paulo encerrou o capítulo 1, ele acabou o capítulo 1 que nós lemos na semana passada, demonstrando justamente a culpabilidade do homem, dizendo que aquilo que o homem pratica é certo pecado na vida dele, como também aquele que não pratica, mas aprova o que pratica, é pecado da mesma forma. Então não é apenas o outro que é o praticante do pecado, que é o pecador, mas de repente o outro do lado de cá, que está olhando e achando bom, olhando e concordando, mesmo que não tenha praticado tal ato, também é pecador. Paulo vai demonstrar isto no capítulo 2 praticamente. Então inicia Paulo o capítulo 2 com um portanto. Olha aí na sua Bíblia, capítulo 2, versículo 1. Portanto, és indesculpável, ó homem. Esse portanto, meus irmãos, é uma partícula conclusiva. Ou seja, à luz do que Paulo disse no capítulo 1, portanto, considerando esses fatos, o homem é pecador. O homem é condenado, o homem é indesculpável. Então Paulo chega a essa conclusão lógica do texto. E ele apresenta justamente isso aí. Olha o versículo 1 no capítulo 2, como é que ele fala? Portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Quando você julga uma pessoa e pratica a mesma coisa, você está se condenando. Ou quando você julga uma pessoa pelo erro dela, mas mesmo que não seja uma prática sua, mas você, de certa forma, concorda com o erro dela, você também está pecando da mesma forma. Então os homens são indesculpáveis por julgar alguém, porque cometem os mesmos erros. Isso não precisa ser, meus irmãos, justamente no ato do seu julgamento. Vamos pensar rapidamente comigo. Você pode julgar uma pessoa, entendê-la que ela está errada e naquele ato realmente ela está errada. E você simplesmente entendeu que ela está errada e ponto. Mas quem sabe num outro momento da sua vida, 1 ano, 2, 3, 5, 10 à frente, você pode cometer o mesmo erro. Talvez com uma outra roupagem, mas o mesmo erro. Então não adianta julgar o outro como se você fosse melhor, mas Paulo vai dizer que você é indesculpável, porque você julga uma pessoa pelo seu erro e de repente, talvez numa outra circunstância, você pratica o mesmo erro. Te condenas a ti mesmo, pois praticas as próprias coisas que condenas, diz Paulo aí.
Meus irmãos, os homens são indesculpáveis, portanto, por julgar alguém e cometer os mesmos erros. É isso que Paulo conclui. Todos estão debaixo da mesma culpa. Olha o que Paulo diz então no versículo 3. Olha comigo aí o versículo 3. Tu, ó homem, que condenas os que praticas tais coisas e fazes as mesmas coisas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Não é isso que Paulo conclui? Se você julga alguém porque ele faz uma coisa errada e num outro momento você pratica a mesma coisa ou o mesmo princípio, de repente numa outra circunstância, mas o mesmo princípio, você pensa que vai escapar do juízo de Deus? Não. A conclusão que Paulo tem é que todos nós somos pecadores, todos nós somos culpados perante Deus. Olha também o versículo número 4. Paulo vai dizer no versículo 4 que a bondade de Deus, a tolerância de Deus para com o nosso pecado é que nos conduz ao arrependimento. Olha aí, versículo 4, Paulo vai dizer assim: ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Ou seja, quando você julga alguém, você reconhece que aquele alguém é pecador, que aquele alguém está errado. Muitas vezes na sua mente você quer que Deus também o puna. E Paulo está dizendo, calma, porque Deus é tolerante, porque Deus é magnânimo, porque Deus suporta o pecado do ser humano. Não é que Deus é injusto, pelo contrário, Deus está conduzindo aquela pessoa ao arrependimento, está criando uma possibilidade daquela pessoa chegar ao arrependimento. Então a bondade de Deus, a tolerância de Deus é que leva o ser humano ao arrependimento. O ser humano tem a tendência de achar que os erros dos outros são maiores que os seus. Isso qualquer um de nós temos às vezes essa maneira de pensar. O outro erra pior do que eu. Mas a Bíblia vai dizer através de Paulo aqui que Deus é paciente e que Deus tolera, que Deus é longânimo, justamente para conduzir o homem a uma condição de arrependimento. Então a bondade de Deus é que conduz o homem ao arrependimento. Segunda coisa que Paulo nos apresenta aí, meus irmãos, é que o juízo de Deus, ele é justo. Ou seja, o juízo de Deus não é como o nosso. Quem sabe contaminado por injustiça, por desequilíbrios, mas o juízo de Deus é realmente justo. Deus não dá além do que o indivíduo merece. Deus não dá além do que a humanidade merece. Então eu quero que você observe aí nos versículos seguintes, olha na sequência aí, o que Paulo vai dizer para nós. O que Deus dá ao ser humano? Olha aí, versículo de número 5. Mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Eu quero que você guarde uma primeira coisa aqui. Paulo aqui não está falando de colocar você na balança para saber se você vai ser salvo ou não. Não, Paulo não está tratando disso. Paulo está tratando de que Deus vai retribuir a cada um segundo as suas obras. Então vamos lá. Ele vai dar o quê? No versículo de número 7. Olha o versículo 7. O que é que Deus vai dar? Deus vai dar vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Então, no juízo de Deus, ele é reto, ele é justo, e o Senhor não dá a ninguém, a qualquer pessoa, além do que ele merece. A primeira coisa que Deus vai fazer é dar vida eterna aos que perseveram em fazer o bem. Talvez lendo este versículo aqui isoladamente, você pode pensar que então a salvação é decorrente do que o indivíduo faz. Deus vai dar vida eterna para quem faz o bem. Então é pelas obras? Não, preste bem atenção. A salvação não é pelas obras. Na Bíblia de estudo de MacArthur, ou de John MacArthur, ele tem um comentário lá, e dentro do seu comentário eu tirei apenas uma parte, que diz assim, que os feitos dos redimidos não são a base da salvação deles, mas a evidência delas. Ou seja, as suas obras não são a causa e nem são a base da sua salvação, mas as suas boas obras são evidência de que você é salvo.
Olhe só o que é que Paulo fala para nós, por exemplo, em Efésios 2:8. Pela graça sois salvos mediante a fé, versículo 9, isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. A salvação não é por obras. Então Paulo deixa bem claro isso, que a salvação não é mediante obras. Mas aí você volta para o versículo 7 e pensa de novo. Ele dará vida eterna aos que perseveram em fazer o bem. Então dá a ideia de que a salvação é resultado das obras. Mas temos que entender de uma maneira mais completa. O salvo vive na prática das boas obras porque ele é salvo. E não ele é salvo porque ele vive na prática das boas obras. Entende o contrário de uma frase da outra? O salvo vive na prática das boas obras porque ele foi alcançado com a graça de Deus. Mas ele não será alcançado com a graça de Deus por tentar viver na prática das boas obras. Uma coisa é decorrente da outra. Ou seja, as boas obras elas são resultados da salvação na vida do crente. Ele pratica boas obras porque ele foi salvo. Ao ser salvo, Deus mudou a sua natureza. Ao ser salvo, Deus transformou o seu interior. Deus fez nele um novo homem. Esse novo homem agora pode praticar boas obras. Esse novo homem agora pode praticar aquilo que é agradável ao Senhor. Efésios 2, ficou errado ali, mas é Efésios 2, versículo 10. Pode olhar lá em Efésios 2, versículo 10, Paulo fala que ele preparou um caminho de boas obras para que nós andássemos nelas. Para nós quem? Para aqueles que foram salvos pela graça. É o que Paulo está dizendo nos versículos 8 e 9. Não são salvos pelas obras, pela graça, mas Deus preparou um caminho de boas obras para aqueles que são salvos. Deus preparou um caminho de boas obras para aqueles que são alcançados pela graça. Então as obras são resultados da operação da graça. Resultados de você ter agora um novo homem no seu interior, uma nova natureza plantada em você. Mas segunda coisa, Paulo vai dizer aí no versículo 8, olha aí, Romanos 2:8, Paulo vai dizer que Deus dá vida eterna para alguns, mas Deus dá também ira e indignação aos facciosos que desobedecem a verdade e obedecem à injustiça. Versículo 9, Deus dará tribulação e angústia. Então, Deus vai dar salvação para uns, mas Deus vai dar perdição eterna a todos que desobedecem a sua vontade. Meus irmãos, preste bem atenção. Eu queria que você guardasse bem isso nessa manhã. Não haverá um julgamento no último dia para saber quem será salvo ou não. Preste bem atenção. Não haverá um julgamento no último dia para saber quem será salvo ou não. Compreende isso? Por que não haverá um julgamento no último dia para saber quem será salvo ou não? Porque o julgamento já está feito. Aquele que tem o filho tem a vida. Aquele que não tem o filho não tem a vida. E sobre ele permanece a ira de Deus. Pense comigo nos milhares e milhares de pessoas que já morreram. Dentre esses milhares e milhares, há uma grande quantidade deles que morreram pela fé em Cristo Jesus, que morreram salvos em Cristo Jesus, e o lugar deles, como a Bíblia bem nos ensina, e você também crê assim, o lugar deles já estão na presença do Pai, já estão diante do trono, já estão no céu, no lugar perfeito, e esses tais já desfrutam da vida eterna. Então Deus precisa julgá-los para saber se eles serão salvos ou não? Não, eles já estão salvos. Os outros que morreram sem Cristo Jesus também já estão perdidos. Não haverá, portanto, um julgamento para saber quem será salvo ou não, porque o julgamento já está dado. Quem tem o filho tem a vida. Quem não tem o filho não tem a vida. Percebe? Então, para que é que vai ser esse julgamento lá no último dia? Eu quero que você perceba, então, mais uma vez,
o que desobedece à verdade, não pratica boas obras, ele não pratica boas obras, porque na ótica de Deus, boas obras é obediência à sua vontade. Então, qualquer pessoa que não, ou que desobedece à verdade, que não obedece, ele não pratica boas obras, porque boas obras para Deus não é dar o arroz com feijão para o pobre. Boas obras para Deus não é você socorrer aquele que está caído na beira do caminho. Boas obras para Deus é obediência à vontade de Deus. Então não adianta o indivíduo fazer a boa obra de dar o alimento para o camarada que tem fome e, no entanto, ele não recebe Jesus como Salvador da sua vida. Não adianta o indivíduo, quem sabe, dar a cesta básica para o outro e, no entanto, ele não se dobra diante do senhorio de Jesus. Ele não reconhece a sua pecaminosidade e a sua necessidade única de um Salvador. Esses atos de bondade que ele pratica não têm valor, porque boas obras é obediência aos preceitos de Deus. E obediência aos preceitos de Deus começa justamente em ter Cristo Jesus como Salvador da sua vida. Então é importante que se lembre disso. Olha o texto aí de João, capítulo 2, se você puder voltar nele. João, capítulo 2, versículos 19 e 20, melhor dizendo. Lá em João 2, 19 e 20, o apóstolo João vai dizer o seguinte para nós ali. Olha lá. João 2, 19 e 20. João vai dizer assim, desculpa, é João 3. João 3, 19 e 20. O Senhor Jesus vai dizer ali na leitura de João o seguinte: o julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo que pratica o mal aborrece a luz e não se achega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. As suas obras eram más porque não se achegaram à luz. As suas obras eram más porque não tiveram obediência à palavra de Deus. Então, voltando lá para Romanos, capítulo 2, não perca de vista o texto de Romanos. Voltando lá para Romanos, capítulo 2, o apóstolo Paulo vai nos ensinar exatamente isso, que Deus vai dar salvação àqueles que obedeceram à palavra. O ponto inicial da obediência é reconhecer o seu pecado, reconhecer Jesus como seu Salvador. E depois disso, ele vai andar em boas obras. E Deus vai dar punição eterna àqueles que não obedecem à palavra. O ponto inicial é não receberam a Cristo como Salvador e não obedecem os ensinamentos ou os mandamentos de Deus. Terceira coisa que Deus nos fala aqui, meus irmãos, o que Paulo nos ensina aqui, meus irmãos, é que o juízo de Deus, ele é imparcial. Ou seja, Deus não pende para A ou para B. Deus não prefere o judeu em relação ao gentio. Não, Deus é imparcial. Deus vai julgar exatamente com equilíbrio, com justiça, exatamente como cada um é merecedor. Então, o juízo de Deus que virá lá no último dia, esse juízo não é de novo para saber quem vai ser salvo ou não. Esse juízo é um juízo retributivo, segundo as obras de cada um. Eu quero que você entenda da seguinte maneira: quem estiver na salvação, quem estiver no reino de Deus, ele também vai ser julgado. Paulo fala isso lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, que importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que fez por meio do corpo. Ali são os salvos. Nós compareceremos diante do tribunal de Cristo para que recebamos segundo o bem ou mal que fizemos por meio do corpo. Galardões, recompensas para cada cristão que viveu exatamente aqui na carne, por meio do corpo, uma vida agradável ao Senhor. Vai receber galardões e recompensas de acordo com as suas obras. Mas olhe para o outro lado. Aquele que vai estar perdido eternamente lá no inferno, ele também receberá retribuição de Deus segundo as suas obras. Deus não vai ser injusto e dar a todos o mesmo tormento. Cada um receberá o seu nível de tormento eterno de acordo com as suas obras.
Então você imagina o seguinte quadro. Você tem uma pessoa conhecida sua, essa pessoa é um excelente cidadão. Ele é um bom pai, um bom trabalhador, um bom marido, ele é um bom amigo, ele se relaciona bem com as pessoas, ele ama os animais, ele cuida da natureza, ele socorre as pessoas caídas à sua volta, ele é uma pessoa excelente. Mas essa pessoa não recebeu Jesus como seu Salvador. Essa pessoa sempre foi um ateu, embora gente boa, mas sempre foi um ateu declarado e nunca se dobrou diante de Jesus. Diante do ensino bíblico, para onde essa pessoa vai quando ela morrer? É claro, não é? Quem tem um filho, tem a vida. Quem não tem um filho, não tem a vida. Então, ter o filho é que define a salvação ou a perdição. Então, essa pessoa certamente vai para a perdição na eternidade, embora aqui na Terra ela possa ter sido uma pessoa boa aos olhos humanos, mas ela nunca reconheceu o seu pecado, ela nunca se curvou diante de Cristo como seu Salvador, portanto, ela não tem um filho, ela não tem a vida, essa pessoa terá a perdição eterna. Então, ele é um bom cidadão, mas foi para o inferno, não é? Agora, imagine um outro, pior cidadão, o Nero, o Hitler, qualquer outro bandido de alta periculosidade que você venha na mente aí. Ele praticou de tudo. Ele matou, ele roubou, ele violentou, ele xingava, tinha uma boca suja, ele nunca fazia o bem para ninguém, era uma pessoa horrível. Também não recebeu Jesus. Essa pessoa morrendo vai para a perdição eterna. É justo Deus dar ao mesmo pecador, ou seja, aos dois pecadores, o mesmo tratamento? A mesma recompensa? Assim como haverá graus de galardões no céu, haverá também graus de retribuição para os perdidos na eternidade. É isso que Paulo está dizendo aqui. Ele é justo. Então Deus, ele é imparcial. Ele vai retribuir a cada um segundo as suas obras. Olha o que Paulo diz aí no versículo 12 até o 16. Romanos 2, de 12 a 16, Paulo diz assim: assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão, e todos os que com lei pecaram, mediante a lei serão julgados, porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Quando, pois, os gentios que não têm lei, eles procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos, estes mostram a norma da lei gravada em seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos mutuamente, acusando-se ou defendendo-se, no dia em que Deus, por meio de Cristo, julgar os segredos dos homens de conformidade com o seu evangelho. Então, quero que você guarde uma expressão aí. A base da salvação, como nós já dissemos, está na pessoa de Cristo. E ninguém será salvo fora de Cristo. Essa é uma doutrina básica da Escritura. A base da salvação está em Cristo Jesus. E fora de Cristo Jesus, ninguém será salvo. Lembra do texto de Atos 4,12? Atos 4,12 diz o quê? Não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Não há salvação em nenhum outro. Fora de Jesus, não há salvação. Isso é bíblico, não é? Mas pense comigo. Como a salvação já está decidida, quem crê tem um filho, quem não crê, quem crê no filho tem a vida, quem não crê no filho não tem a vida, a salvação já está decidida, o julgamento se dará com base nas obras de cada um para retribuição. O que Paulo trata aqui é de um julgamento retributivo e não de um julgamento para a salvação. Para Deus já está claro. Deus já sabe exatamente quem é salvo, quem não é, porque quem tem um filho tem a vida e quem não tem um filho não tem a vida. Então não haverá um julgamento para saber quem será salvo, mas haverá um julgamento para qualificar a cada um segundo as suas obras. É isso que nós temos aqui. Então Paulo trabalha nesses versículos que lemos aqui, do verso 12 ao 16, a questão do conhecimento da lei. Ele vai dizer que quem tem a lei
ou seja, a revelação especial, a Bíblia na mão, com todos os mandamentos, princípios, juízos, preceitos, todas as normas que Deus deu, e essa pessoa vai ser julgada então com base no conhecimento que ele tem. Ele tem a Bíblia na mão, ele teve toda a revelação de Deus para ter uma vida muito melhor. Agora imagine o índio, por exemplo, lá no meio do mato. Ele não tem a Bíblia na mão. Ele não teve essa revelação especial para discernir princípios da sua vivência. Então, quem tem a revelação especial na mão vai ser julgado segundo a revelação, ou segundo as verdades que estão na Bíblia. É por isso que nós precisamos conhecê-la e praticá-la. E o outro que não tinha o conhecimento especial na mão, ele vai ser julgado sem esse conhecimento, sem a lei. É isso que Paulo vai dizer para nós aí. Olha mais uma vez o versículo 12. Todos que pecaram sem lei, também sem lei, perecerão. Olha só. Ele não teve Jesus Cristo, ele não teve conhecimento da salvação e ele pecou sem o conhecimento da lei, ele vai perecer. Mas ele vai perecer sem um julgamento tão minucioso, porque ele não tinha lei em seu coração, ou ele não tinha lei na sua vida. Olha só o que Paulo vai dizer. Quem não teve acesso à lei, ele será julgado de acordo com a lei da imago Dei. Isto é, a lei estabelecida na consciência. O que Paulo vai dizer no versículo 14. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. O que é essa tal da lei da imago Dei? Imago Dei significa imagem de Deus. É apenas um termo latino, imagem de Deus. A lei da imagem de Deus é que Deus colocou já no coração do ser humano, quando ele o criou lá no Éden, dispositivos tais para que o homem possa saber o que é certo e errado. Você não precisa ir lá no índio, no meio do mato, e falar para ele, olha, você não pode roubar. Com certeza, o índio lá no mato, ele tem as suas leis que já trabalham essa questão. Ninguém levou a Bíblia para ele, ninguém mostrou isso na Bíblia para ele, mas ele tem na própria formação, ele tem na própria consciência, ele tem na própria estrutura genética do indivíduo o conhecimento do básico da vivência. Então ninguém precisa mostrar para o índio que ele não pode roubar a mulher do irmão dele. Ele sabe que isso é errado. Ninguém precisa mostrar para o índio que é errado ele matar uma pessoa sem motivo. Ele sabe que isso é errado. Isso é lei da imago Dei. Isso é a lei natural que Deus colocou no coração de cada ser humano. Então, quem não tem a lei, quando Paulo fala em lei aqui, no versículo 12, quem não tem lei é a lei escrita, é a lei revelada, é a lei trazida na Escritura. Quem não tem esse conhecimento mais amplo da vontade de Deus, que é a palavra revelada, ele vai ser julgado também, mas por aquela lei que ficou no seu coração. Então, é a lei estabelecida na consciência. E é bom lembrarmos aqui, meus irmãos, que o homem, por causa da sua pecaminosidade, essa lei da consciência também, ela é corrompida. Então, uma pessoa pode, de repente, ter apenas a lei natural, sem o conhecimento da palavra de Deus, e quem sabe com a educação que ele recebeu, ou com a percepção que ele vai tendo ao longo da vida, ele pode preservar valores extremamente sadios na vida. Como nós dissemos, ele pode ser um bom pai, um bom marido, um bom trabalhador, uma pessoa honesta, uma pessoa gentil, sem que ele leia a Bíblia. Porque ele está preservando de cair numa pecaminosidade maior valores que já estão guardados na sua própria criação. O outro, quem sabe, não teve esse cuidado. Ele foi se afundando no pecado cada vez mais e mais, e o pecado vai corrompendo esse indivíduo. É por isso que mesmo entre pagãos, mesmo entre grupos que não têm o mínimo conhecimento de Cristo Jesus, você vê pessoas melhores ou piores, de acordo com esse julgamento externo, de uma vida de retidão, de bondade, de equilíbrio, e o outro perverso, atolado na sua pecaminosidade. Olha o versículo 14 a 16. Olha aí, versículo 14 a 16. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos,
estes mostram a norma da lei gravada no coração. Olha só, quando é que foi gravada essa lei no coração? Lá no Éden, lá na criação, lá quando Deus disse, façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Então essas leis que regem os atributos de Deus, Ele colocou no nosso coração, conforme a sua imagem e semelhança. Deus é conhecimento, Ele colocou conhecimento no homem. Deus é justo, colocou justiça no homem. Deus é amor, colocou amor no homem. E daí por diante, essa imago Dei, essa imagem de Deus. Agora o pecado deturpou, o pecado destruiu a beleza dessa imagem do homem, mas ela ainda permanece. Você se lembra que na semana passada nós falamos sobre semen religiones e sensus divinitatis? Lembra disso? Semana passada nós falamos sobre semen religiones e sensus divinitatis. Rebobina a fita aí na tua cabeça. Volta aí. O que significa semen religiones? É a semente da religião. É uma inclinação natural do homem para a adoração. É uma inclinação natural do ser humano para ser religioso. Então, todo ser humano nasce naturalmente com essa sensação ou com essa inclinação de querer conhecer Deus. E o sensus divinitatis é justamente também esse senso da divindade, essa percepção de que existe um ser superior, de que existe um ser poderoso, de que existe um Deus criador. Todo ser humano nasce com isso. E dissemos que à medida que o homem vai crescendo, desenvolvendo, ele vai matando essas coisas dentro dele e se torna depois, às vezes, um ateu. Não é? Mas todo homem nasce com o senso da religião, nasce com o senso da divindade. Isso faz parte lá da imago Dei. Isso faz parte lá daquela criação original. Então exige um testemunho interno dentro do ser humano para que ele possa se conduzir. Ele pode, pela lei da consciência, julgar o bem ou o mal. Agora, o homem pode também, com o tempo, ir esmagando a sua consciência, ir dilacerando a consciência, ir cauterizando a consciência a modo tal e a tempo tal que a consciência talvez já não lhe mostre o que é certo e o que é errado e ele vai ser um bruto. Mas ele não nasceu assim. Ele nasceu com a lei interna, com a imago Dei, ou com essa lei estabelecida na sua consciência. Então, o homem, no seu estado de pecado, ele vai deturpando, vai estragando, vai cauterizando e apagando a sua consciência. Percebe isso? Então, a consciência atua como um árbitro, como um juiz para cada um. Ele faz o que é errado, a consciência acusa. Ele faz o que é certo, a consciência o defende. É exatamente isso que Paulo disse aí. Olha mais uma vez o versículo 14. 2,14. Quando os gentios não têm lei, procedem por natureza, olha só, por natureza, aquilo que é natural, de conformidade com a lei. Não tendo a lei escrita, eles têm a lei interna e servem de lei para si mesmos. Eles mostram, no versículo 15, a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência. Ora, a consciência e os pensamentos. Ora acusando, ora defendendo. Então a consciência, o equilíbrio racional do indivíduo é que vai mostrar como um árbitro quando ele erra e quando ele falha. Todo ser humano nasce com esse equipamento perfeito. É um brinde de Deus para nós. Apesar do pecado ter mexido com isso, todos nós nascemos com isso, com essa capacidade. Então o homem no seu pecado ele vai cauterizando, vai apagando, vai destruindo a consciência e ele vai chegar a um estado tal, que se assim for, que ele não vai ter mais a capacidade de julgar o que é certo e o que é errado. Por isso a Bíblia vai dizer que todos são culpados por não viverem em conformidade com esse testemunho interno. Então se todo mundo tem capacidade de julgar o que é certo e errado, e o ser humano vai matando isto, e ele não vive conforme isto, todos então se tornam culpados. Então essa é a primeira proposição que Paulo apresenta aí, todos são culpados. Segunda proposição que nós queremos desenvolver é: o judeu tem alguma vantagem? Pense bem, essa é a pergunta que Paulo levanta. Que vantagem tem o judeu do pagão? O judeu tem a lei na mão,
ele tem a revelação na mão, ele teve um contato especial com Deus. Que vantagem ele tem em relação ao outro que não tem? Tem alguma vantagem? Vamos lá pensar comigo. Olha só, o judeu, no decorrer da história, ele se tornou extremamente exclusivista no tocante à revelação messiânica. Ou seja, Deus revelou que o Messias nasceria dos judeus, que a salvação viria por meio dos judeus. E o judeu então se torna exclusivista em relação a isso, dizendo que ele é melhor do que o outro. O Salvador é nosso, a salvação é nossa, e o outro é perdido, o outro é ímpio, o outro é pagão. E o judeu desenvolveu esse pensamento ao longo da história e esqueceu que, na verdade, ele era apenas o útero de onde nasceria o Salvador, mas que o Salvador era uma proposta de Deus para todas as nações. Lembra? Quando é que Deus deu a primeira pregação sobre salvação? Já existia o povo judeu? Não. Quando Deus falou pela primeira vez em salvação, foi lá no Jardim do Éden, ainda era a humanidade universal representada em Adão e Eva. Não existia povo judeu. Então a promessa de salvação não é para o judeu. A promessa de salvação é para a humanidade. Olha só, o povo judeu, ele foi separado para ser povo de Deus, ou seja, para ser aquele povo separado para aprender de Deus mais de perto a sua vontade. Ele foi escolhido para receber a revelação especial de Deus. É através do povo judeu que chegou a lei, que chegou a revelação, que chegou a Bíblia. Ele foi escolhido para receber essa revelação, para aprendê-la e para poder ser um modelo de vida para as outras nações. Ainda mais, ele foi também a nação separada para ser o útero do nascimento do Messias. Quando você lê Apocalipse 12, tem uma ilustração interessante ali de uma mulher grávida com um certo poder e um dragão querendo matar essa mulher, querendo comer a criança assim que ela nascesse. E ali é uma analogia da pessoa de Jesus Cristo. A mulher grávida é Israel. A mulher grávida é o povo de Deus no passado, que estava dando a luz ao Messias. Então a nação de Israel foi separada como sendo esse útero para o nascimento de Jesus. Israel acreditava então que ele tinha vantagem diante de Deus. Já que nós somos essa nação privilegiada, nós podemos fazer qualquer coisa, que nós somos o povo de Deus. Errado. Israel pensou errado. Então o argumento de Paulo, ele destrói essa premissa judaica, achando que eles eram melhores, achando que eles eram privilegiados diante de Deus. Vamos acompanhar aqui. Paulo vai dizer que eles eram tão culpados quanto os pagãos. Eles tinham a lei especial, eles tinham a lei revelada, mas eles não obedeciam à lei. De que equivale ter a lei e não obedecer à lei? Então os pagãos tinham a lei natural e não obedeciam. Não é? O judeu tinha a lei especial e não obedecia. Que vantagem tem um do outro? Nenhuma. Olha o que diz o versículo 17 a 24, de novo. Capítulo 2 de Romanos, 17 a 24. Olha o que Paulo fala aí. Se, porém, tu, que tens por sobrenome judeu, e repousas na lei, e te glorias em Deus, que conheces a sua vontade, aprovas as coisas excelentes, sendo instruído na lei, que está persuadido de que as guias de cego, luz dos que se encontram em trevas, instrutor de ignorante, mestre de crianças, e tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade, tu, pois, que ensinas a outrem, por que não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, e furta. Dizes que não pode cometer adultério, e comete. Abominas os ídolos, mas rouba o templo. Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Olha só o que Paulo está dizendo, vocês não são diferentes dos pagãos. Os pagãos não têm a lei especial, apenas a lei natural gravada nas suas consciências, e eles não obedecem, deturpam. E vocês têm a lei especial, além da natural, e vocês também não obedecem e deturpam.
Que vantagem vocês têm? Pergunta Paulo. Que vantagem tem o judeu em relação ao pagão? Nenhuma. Então eles eram escravizados pela mesma natureza pecaminosa. Tanto judeus quanto gentios são pecadores. É isso que Paulo está querendo provar nessa argumentação. Por causa da atitude dos judeus, vai dizer Paulo aí no versículo final, Deus é blasfemado entre os gentios. Por causa da atitude de desobediência, as pessoas então falavam mal de Deus. Paulo vai dizer isso aí no versículo 24, especialmente, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Meus irmãos, Paulo vai levantar uma outra questão interessante aí, sobre a questão da circuncisão. Por causa da atitude dos judeus, ele vai dizer que Deus era blasfemado. Quero correr um pouquinho mais, aliás, voltar um pouquinho aqui no meu raciocínio. Deixa eu apagar isso aqui. Paulo vai demonstrar então que a circuncisão, que era um sinal de pertencer ao povo de Deus, não tinha validade nenhuma, não garantia nada em relação a Deus, se ela não tivesse acompanhada de obras. Ou seja, não adiantava o judeu falar, não, eu sou de Deus, eu sou até mesmo circuncidado. Mas ele roubava o templo, ele adulterava, ele mentia, ele fazia tudo as coisas erradas. De que adiantava ser circuncidado e ter o sinal de que pertence a Deus, mas não vive a vontade de Deus? Não adianta nada. É mais ou menos como aquele camarada que tem uma linda e bonita aliança no seu dedo, mostra para todo mundo que ele é casado, que ele tem um relacionamento conjugal, aparentemente está ali no seu dedo, mas ele vive em adultério. Ele vive fazendo coisas erradas fora da presença da sua esposa. De que adianta a aliança? Nada. É isso que Paulo está dizendo. De que adianta a circuncisão se vocês não praticam a vontade de Deus? De que adianta ser circuncidado, ter o selo de que é povo de Deus, se vocês não praticam a vontade de Deus? Olha nos versículos 25 a 29. Caminha comigo aí. Romanos 2, 25 a 29. Olha só o que Paulo diz aí. Porque a circuncisão tem valor se praticares a lei. Se és, porém, transgressor da lei, a tua incircuncisão já se tornou incircuncisão. Eu vou dizer de novo o exemplo lá do camarada com a aliança. A tua aliança, ela tem valor se você mostrar que é fiel para sua esposa. Se você não é fiel para sua esposa, a tua aliança não vale nada. É como se você estivesse sem aliança. É isso que Paulo está dizendo aqui no paralelo com a circuncisão. Olha o versículo 26. Se, pois, a incircuncisão, ou seja, se, pois, o fato de você não ser circuncidado, se, pois, a sua incircuncisão, só um minutinho que eu me perdi aqui. Se, pois, a incircuncisão observa os preceitos da lei, não será ela porventura considerada como circuncisão? Então pense no exemplo da aliança, ao contrário agora. Um camarada que é casado, mas ele não tem aliança no dedo. Mas ele vive como se tivesse. Ele vive com o seu casamento tão bem, era como se ele tivesse uma aliança no dedo. É isso que Paulo está dizendo. Se a tua incircuncisão observa os preceitos da lei, não será ela, porventura, considerada como circuncisão? E se aquele que é incircunciso, por natureza, cumpre a lei, certamente ele será melhor do que você. Ele julgará você, que apesar de ter a letra e ter a circuncisão, transgride. É isso que Paulo está dizendo aí no versículo 27. Versículo 28. Porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é somente da carne. Porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Então, só para compreender aqui, Paulo está dizendo que o verdadeiro judeu não é aquele que é meramente circuncidado, mas é aquele que vive os preceitos de Deus.
Então a vantagem do povo judeu, como o povo escolhido, aumentava ainda mais a sua condenação. Não é mesmo? A vantagem dele como povo escolhido aumentava ainda mais a sua condenação, porque além dele ter a revelação natural na mente, na consciência, agora ele tinha uma revelação escrita. E ele não obedecia nenhuma e nem outra. Ao passo que o gentio tinha a sua revelação apenas natural, na mente, na consciência, e também não obedecia. Pergunta, quem é mais culpado? Na colocação de Paulo, o judeu recebe mais culpa ainda, porque ele tem as duas formas de revelação e não obedece nenhuma. Olha o versículo 3, 1 e 2. Capítulo 3, verso 1 e 2, Paulo fala assim: qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual é a utilidade da circuncisão? Ele vai dizer muita, sobre muitos aspectos, sobre todos os aspectos. Principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. Ou seja, os judeus receberam a revelação de Deus. E eles têm, então, tudo na mão para ter uma vida de obediência. Então, é importante a circuncisão, é importante a revelação, desde que ela seja obedecida. Olha o versículo 8. E por que não dizemos, como alguns caluniosamente afirmam, que o fazemos, pratiquemos males para que nos venham bens? A condenação deles é justa. Paulo vai dizer que o judeu ele é justamente condenado porque ele tinha tudo na mão para obedecer e não obedecia. Então preste atenção nessa flâmula amarela aí na sua frente. Preste atenção nessa flâmula amarela aí na sua frente. Quem tem mais conhecimento tem mais culpa. Quanto mais conhecimento, maior capacidade de obediência. Quanto mais conhecimento sem obediência, maior é a culpa. É isso que Paulo está dizendo, o judeu ele é culpado tanto quanto ou mais que o gentio, porque ele tem conhecimento, ele recebeu a lei, ele recebeu os princípios de Deus, mas no entanto, ele não obedecia à vontade de Deus. Mas Paulo vai dizer que ele é culpado. Tanto judeu quanto gentio são culpados perante Deus. Não há inocente perante Deus. Não há nenhum povo que esteja numa posição melhor que o outro perante Deus. O pecado ele é universal. É isso que Paulo vai bater na tecla, dizendo que todos pecaram. Universalmente todos pecaram. Terceira parte nossa aqui, o que se conclui disso então? Qual é a conclusão que chegamos nesse capítulo 2 e 3 de Romanos? Primeira conclusão, todo mundo é culpado perante Deus. Ficou claro. Paulo deixou claro que tanto o judeu que tem a lei, quanto o gentio que não tem a lei, ambos desobedecem à vontade de Deus e todos são culpados perante Deus. Olha o versículo 19. Romanos 3, versículo 19. Ora, sabemos que tudo que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus. Para que Deus deu a lei? Para que Deus deu a lei? Então eu queria que você guardasse essa afirmativa de novo. Deus deu a lei, não foi para a salvação de ninguém. Deus deu a lei, não era na esperança de que o homem conseguisse obedecer a lei e fosse salvo. Pelo contrário, Deus deu a lei para provar ao homem que ele é incapaz, para provar ao homem que ele é pecador. Tudo que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável. Ou seja, Deus deu a lei exatamente para provar, para tapar a boca de todo mundo, para que todo mundo reconheça que é culpado perante Deus, que ninguém consegue viver agradavelmente ao Senhor, que ninguém consegue viver uma vida correta perante o Senhor. Quem não tropeça na lei? Não é mesmo? Não precisa nem pegar a Bíblia toda, pegue só os 10 mandamentos, que eles resumem toda a lei de Deus. Pegue só os 10 mandamentos. E se você não quiser pegar os 10 mandamentos, pegue só os 2 mandamentos áureos. Quais são os 2 mandamentos áureos?
Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua força, de todo o teu entendimento. E segundo, amarás o teu próximo como a ti mesmo. O homem consegue cumprir esses dois mandamentos na íntegra, o tempo todo, a vida toda, sem nunca falhar com eles? De amar a Deus em tudo o tempo todo e de amar o próximo como a si mesmo o tempo todo? Não. Nós vamos reconhecer que o homem erra e falha, todo ser humano é pecador. Então a primeira conclusão que Paulo traz para nós é essa: todos são pecadores. Tanto judeus quanto gentios, todos são pecadores. Se colocar na balança, tanto A quanto B, tanto um quanto o outro, todos são pecadores. Ninguém é melhor que ninguém perante Deus. Eles estão em pé de igualdade, são pecadores perante Deus. Segunda conclusão que a gente chega: nem judeus nem gentios têm como se justificar diante de Deus. Por que não? Porque o judeu recebeu a lei natural, a lei do pensamento, a lei da consciência, e recebeu também a lei especial, a lei gravada, escrita, para que ele pudesse conhecer melhor e viver melhor. O judeu não consegue se explicar diante de Deus porque ele não é obediente. Ele não consegue viver 100% a lei de Deus. E o gentio também não, porque Deus lhe deu a lei natural e ele quebra essa lei natural. Então nem judeu nem gentio tem como se justificar diante de Deus. Paulo deixa isso bastante claro. Para mostrar isso mais de perto, olhe um panorama do coração humano que Paulo pinta para nós aí nos versículos 10 em diante do capítulo 3. Primeiro, ele vai dizer: não existe ninguém justo. Versículo 10 ele diz: não há justo nenhum sequer. Paulo vai dizer mais: ninguém busca Deus. Olha o versículo 11: não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Versículo 12: ninguém faz o bem. Olha o versículo 12: todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há um sequer. De novo, o que é fazer o bem? É obedecer 100% à vontade de Deus. Fazer o bem não é dar a cesta básica. Fazer o bem não é ajudar o pobre. Isso é apenas um detalhe. Mas fazer o bem é obedecer plena e completamente à vontade de Deus. Não há um sequer. Olha o versículo 13, o que é que Paulo fala? Paulo vai dizer que todos dizem palavras impróprias. Todo mundo aqui e ali tropeça com a boca, fala coisa errada, atinge o seu próximo. Às vezes não fala palavrão, mas fala coisas maldizendo, desprezando, remontando sobre os outros. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urda engano, são veneno de víbora, está nos seus lábios. Todo ser humano tropeça no falar. É isso que Paulo está dizendo aí. Todo ser humano é culpado perante Deus. Olha o versículo 14. Todos fazem planos maléficos. Aliás, versículo 15. Versículo 15. Os seus pés são velozes para derramar sangue. Ou seja, tem planos e maquinações para fazer o mal. São rápidos para fazer o mal. Há destruição e há miséria nos seus caminhos. Olha o versículo 16. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Então é comum a todo ser humano. Olha ainda o versículo 17. São inimigos dos homens e de Deus. Olha o versículo 17. Eles desconhecem o caminho da paz. Você já ouviu falar certamente de que depois de que a ONU foi criada, em 1945, a ONU foi criada para que não houvesse mais guerras no mundo. A Segunda Guerra foi tão devastadora, foi tão destrutiva, foi tão impactante, que as nações se uniram e disseram: vamos criar uma organização das Nações Unidas para que nós não mais guerreemos um povo contra o outro. E de 1945 para cá, da criação da ONU para cá, nós já tivemos cerca de 500 guerras. Eles são inimigos dos homens. Eles guerreiam entre si, eles brigam entre si. E você pode pensar isso apenas na visão maior das nações guerreando contra nações, mas você olha isso no dia a dia. É o ser humano brigando com o ser humano.
É o ser humano querendo fazer mal para o ser humano o tempo todo. Eles são inimigos dos homens e são inimigos de Deus. Eles não vivem em paz uns com os outros. Ainda não há temor ou respeito de Deus. Olha o versículo 18. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Então esse é um check-up que Paulo mostra da vivência humana. Tanto judeu quanto gentio, todos são pecadores. Terceira conclusão que nós podemos chegar nela. O homem é incapaz de cumprir a lei de Deus. Deus deu a lei e o homem não consegue cumpri-la. Deus deu a lei e o homem não consegue obedecê-la. O homem é incapaz de cumprir a lei de Deus. Olha o versículo 20, o que é que Paulo diz aí? Olha no versículo 20. Visto que ninguém será justificado diante dele, de Deus, por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Ou seja, Deus deu a lei sabendo que o homem não cumpriria, mas Deus deu a lei para que o homem soubesse que ele era pecador. Para que o homem tivesse claro diante dele que ele era um transgressor. E reconhecendo a sua pecaminosidade, reconhecendo a sua transgressão e reconhecendo a sua incapacidade de obedecer a Deus, esse homem suplicaria misericórdia. Esse homem suplicaria a graça de Deus. É para isso que Deus deu a lei. Para que o homem reconhecesse que ele era incapaz e buscasse a misericórdia. E buscasse a graça. Então o homem é incapaz de obedecer a lei de Deus. Quarta conclusão que se chega é que a condenação de todos é certa. Deus será justo se ele colocasse todo mundo no inferno. Porque todos são pecadores. Essa é a conclusão que se tem. Todos são pecadores, todos são passíveis de morte, todos são merecedores de condenação. A condenação de todos é justa, é certa. Aos olhos de Deus, todo mundo está condenado. Mas Deus abriu um caminho. Deus criou uma possibilidade de salvação e de vida para o ser humano quando ele ofereceu Jesus Cristo como seu Salvador pessoal. Jesus é o caminho que pode tirar o homem do seu estado de perdição, do seu caminho de condenação e colocá-lo na presença de Deus. É preciso então que o homem reconheça o seu pecado e entre no caminho. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Existe um caminho de salvação e esse caminho é Jesus. Não há outra alternativa, não há outra forma, e é disso que Paulo trata na carta aos Romanos. Ele vai gastar capítulo 1, 2 e 3, até o versículo 20, exatamente para mostrar isso. Todo ser humano é pecador, todo ser humano é condenável, todo homem merece a perdição eterna. Aí o homem fica desesperado, mas eu não quero, eu gostaria de não ser condenado, o que eu faço? Então na semana que vem nós vamos falar um pouco disso. O que é que Deus fez? Você não pode fazer nada, você é um pecador perdido e miserável, mas o que é que Deus fez para te dar a possibilidade da salvação? Então concluímos aqui, não há esperança nem para judeus, nem para gentios, se eles forem observados pelos seus pecados. Se Deus observar a pecaminosidade do ser humano, todos estão perante ele condenados. Olha o que diz o Salmo 130. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão para que te temam. É maravilhoso. Se Deus observar o nosso pecado, quem vai subsistir? Ninguém. Todos seríamos condenados, mas com ele está o perdão. E o perdão tem nome. O perdão se chama Jesus Cristo. Para receber o perdão de Deus, tem que receber Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Então, só em Cristo existe a possibilidade do perdão. Só em Jesus existe o escape para o homem da sua condenação. Deus é o justo juiz, que se ele for julgar o homem apenas pela sua pecaminosidade, todos estariam condenados. Mas Deus, na sua misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, ele nos deu Jesus Cristo, seu Filho, para dar vida àquele que crê, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus te abençoe.
Não esqueça disso, você é um pecador condenado. Mas se você está em Cristo, a sua condenação já foi revolvida, já foi retirada. E agora você tem perdão em Cristo Jesus. Próximo domingo, vamos continuar esse assunto. Próximo domingo vamos falar sobre o caminho da justificação. Já que todos são injustos, como é que o homem pode receber a justificação? Estude aí na sua casa, a revista. Próxima semana vamos compartilhar sobre esse tema, o caminho da justificação. Deus te abençoe, Deus fortaleça a sua vida e Deus te ajude cada dia mais e mais ter esse reconhecimento de que você precisa desesperadamente do perdão e da graça de Deus. Amém?